Vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo, no capítulo 3. Eita, que esse texto é tão conhecido, né? Texto bacana, texto bonito. E é aquela história maravilhosa de quando Deus vai ao encontro de Moisés e através daquela sarça chama a sua atenção, e ali é o momento do chamado de Moisés, né? O momento do desafio de Deus na vida de Moisés. Deus o encontrou ali naquele deserto. Isso aqui é uma maneira de falar, tá, gente? É claro que Deus sabia demais onde Moisés estava, mas Deus vai ali ao seu encontro no deserto, ele pastoreando o rebanho do seu sogro já por muitos e longos anos, mas agora Deus vem a ele, e quando parece que os planos de Moisés já não fazem mais sentido na sua vida, aqueles planos antigos de libertar o povo, Deus chega para mudar a história. E eu quero apenas neste primeiro momento ler os versículos 9 e 10 do capítulo 3. O que é que diz aí? Olha aí, alguém projeta para a gente. Diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Quem está falando isso é Deus. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Que momento, hein? Isso devia ter sido assim um momento em que Moisés devia ter pulado de alegria. Olha, enfim, né? Até que enfim, chegou a hora. Enfim, chegou a hora. Você já teve a experiência de sentir ter chegado a hora para alguma coisa grande, para alguma coisa importante na sua vida? Você já sentiu? Já teve esse sentimento, não é? Ou até a experiência disso se tornar real? Aquela coisa, assim, chegou o momento. Algo grande da parte de Deus aqui para a minha vida, né? Imagine, né? Você ali naquela expectativa, querendo arrumar ali um casamento, aparece ali um sujeito, ou aparece aquela bela mulher, né, que você se encanta. Olha, chegou o momento, é a hora da vitória, é a hora da bênção, pelo menos é o que a gente pensa, né? É a hora da bênção, não é verdade? Mas, queridos, essa é uma experiência que a gente vive na vida, não é? A hora de comprar, sei lá, aquele imóvel, aquele carro, gera um sentimento assim, nossa, chegou a hora da bênção, a hora que Deus está abrindo a porta, a hora que a coisa vai acontecer, que o negócio vai se fechar, né, que a gente vai realizar aquele sonho, aquele projeto de vida. É a hora que você vai receber o diploma, levantar na mão, dizer, concluí aquele curso. Eita, foi trabalhoso, foi custoso em todos os sentidos, mas agora chegou a hora, né? É um momento importante. Mas como que você reagiu diante deste momento? Como foi a tua reação diante desta oportunidade, ou deste sentimento, pelo menos, de que você estava ali para alcançar alguma coisa? Você sente que Deus está movendo as coisas, a coisa está caminhando, a coisa está indo, mas como é que você agiu? Assim como Moisés, nós podemos estar diante de uma situação como essa, né? A situação de viver ali a grande oportunidade para alcançar o nosso projeto maior. O maior sonho de Moisés era libertar o seu povo. O maior sonho de Moisés não era pastorear o rebanho de Jetro no deserto de Midian. O maior sonho de Moisés não era ter um cajado na mão assim, sabe? Dizer assim, eu sou a coisa mais importante da minha vida, esse cajado que eu tenho aqui na minha mão. Não era isso, não é? Não era morar ali naquela região. Isso não era o maior sonho de Moisés. A família de Moisés era uma bênção, mas Moisés tinha um sonho da parte de Deus que era maior do que tudo isso. Qual era o sonho de Moisés? Moisés, ele tinha um sonho de libertar o seu povo do cativeiro do Egito.
de ser o instrumento para a libertação daquele povo. Então a gente, como Moisés, a gente pode estar diante da grande oportunidade de nossas vidas, mas agir como Moisés. E como é que Moisés agiu? Moisés, ele teve uma reação completamente desproporcional àquilo que ele deveria sentir, porque agora a possibilidade da concretização dos seus sonhos estava diante dele. Mas eu não sei se o impacto foi tão grande de Deus estar falando com ele, que ele não teve aquela reação de dizer assim: agora chegou a minha vez, agora chegou a minha hora. Depois ele despertou, mas o primeiro impacto foi esse. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você que a libertação do nosso povo, da nossa família, dos nossos amigos, do cativeiro do pecado, deve ser a coisa mais importante para nós, o maior propósito. Eu vejo que tem pessoas, que elas têm grandes sonhos em suas vidas. E quando eu falo, eu estou falando obviamente de pessoas que conhecem a Deus. E às vezes a gente conversa, entre nós, e daqui a um pouco a pessoa está revelando qual é o grande sonho de sua vida. Eu tenho um grande sonho, pastor. Qual é o seu sonho, meu filho? Meu sonho é ir lá na terra de Israel. Eu quero pisar naquela terra e quero ver lá como é que foram as coisas. O meu maior sonho é dar um passeio na Europa. Eu vou lá e vou ver aquelas coisas que os homens fizeram maravilhosas. Amém, glória a Deus e aleluia. Vá para a Europa, vá para Israel, mas não venha me dizer que esse é o maior sonho da sua vida, que você frustra o meu coração. O maior sonho da sua vida tem que ser ver as pessoas ao teu redor convertidas, salvas, lavadas pelo sangue de Jesus e esperando o dia da redenção. Que tipo de crente somos nós? Que os nossos maiores sonhos é fazer uma viagem, é comprar uma casa, é comprar um sei lá o quê. Vou comprar uma canoa que eu quero dar um passeio aí. Você está de brincadeira. Moisés estava diante da possibilidade da concretização dos seus grandes sonhos. O sonho dele era ver o povo dele liberto. Deus sabia disso. Por que você acha que Deus foi falar com ele? Deus tinha milhões lá no Egito, dos seus, aos quais ele podia se revelar, como Arão, como o próprio Josué, e como tantos outros. Mas Deus foi ao encontro deste homem, porque ele sabia que no coração deste homem o maior sonho era ver este povo liberto, era tirar este povo das garras de Faraó e dos cruéis que estavam ali sujeitando o povo debaixo do chicote. Olha como são as coisas, hein? Mas Moisés, talvez por não compreender o agir de Deus, ou por temer o desafio proposto, ou a frustração, quem sabe um novo insucesso, porque ele já tinha passado por isso no passado, ou um pouco de cada uma destas coisas, mas ele ficou ali meio que parado. Ele não conseguiu avançar diante da possibilidade da concretização do seu grande sonho. Nós precisamos lembrar que Moisés já havia tentado, sem êxito, libertar o seu povo e ele fracassou. Na época, ele parecia possuir todos os requisitos para aquela tarefa, muito mais do que agora, quando Deus o encontra. Porque naquela época, ele era uma pessoa que gozava de uma enorme influência no Egito. Nós temos que nos lembrar que ele era quem? Filho da filha de Faraó, mesmo sendo filho por adoção, mas ele era alguém que tinha direitos ali naquela corte, naquele local. Ele tinha nome, ele tinha prestígio, ele tinha influência, ele tinha dinheiro.
Então nós poderíamos concluir que este seria um momento adequado para que Moisés, ele levasse o seu propósito maior a um bom desfecho. Tem tudo o que precisa. Ele tinha conhecimento, ele tinha cultura, e ele poderia então naquele momento ter conseguido concretizar os seus sonhos, mas ele fracassa. O seu projeto não vai adiante. Ele malmente arranhou, não é? E ali já houve uma decepção e ele parou. Mas por que agora então, depois de 40 anos, essa se torna a grande oportunidade da vida de Moisés? A grande oportunidade para ele realizar o seu sonho de ver o seu povo liberto. Porque este é o dia da grande porta, está aberta para ele. Algumas coisas que eu gostaria de estar falando aqui para vocês nessa manhã. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o tempo oportuno de Deus para mudar a história de um povo. Isso parece um pouco estranho, às vezes, porque nós pensamos que pelo fato de Deus ser Deus, né, Deus pode fazer o que queira fazer a hora que lhe convier. Mas Deus, Ele prepara as coisas para agir. Deus não faz as coisas de forma aleatória, tá? Ele prepara as coisas. Agora, aprenda isso. Deus nunca tarda. Deus, Ele prepara o tempo da oportunidade para realizar a sua obra. Não é que Ele está tardando, Ele está preparando o tempo. Ele está juntando as peças. Eu acho que Moisés, ele deve ter desejado falar com Deus. Senhor, eu acho que o Senhor chegou 40 anos atrasados. 40 anos atrasado. Mas ele com certeza iria ouvir da parte de Deus: eu não cheguei 40 anos atrasado. Você chegou 40 anos adiantado. Porque quando Moisés se levanta para tentar libertar este povo, entenda isso, não era o tempo de Deus para isso. É simples assim. Não era o tempo de Deus. Ele se adianta ao tempo de Deus. Esse tempo, agora, quando Deus o visita, era oportuno, porque era o tempo da maturidade daquele a quem Deus ia usar. Deus preparou Moisés, Ele vai preparando todo o ambiente, para que quando Ele haja, as coisas aconteçam. Ele tinha um povo que precisava de libertação. Quando Moisés, 40 anos atrás, lá no Egito, tenta libertar o seu povo, mas ele não tinha um líder preparado, ele não tinha um Moisés capacitado. Ele precisava de que Moisés estivesse capacitado. Olha só como as coisas são. O tempo oportuno não é quando Deus está disposto a agir, mas Ele sempre está, Deus sempre está preparado. Mas quando nós estamos preparados para Deus nos usar, nós precisamos compreender isso, irmãos. Às vezes você está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor use minha vida aqui para trazer um reboliço nessa família. Deus está preparando você, e Deus vai usar você, e talvez até o tempo de Deus já tenha chegado, já por outros motivos você não percebeu isso. Agora, Deus age no tempo oportuno, Deus age no momento em que as coisas estão preparadas. Olha que texto maravilhoso, de Gálatas 4, versículos 4 e 5, vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, olha o que está escrito nesse texto, e eu estou falando aqui sobre alguns exemplos, tá? Vou citar aqui para vocês, daquilo que eu estou falando sobre o tempo oportuno de Deus. Este primeiro versículo fala sobre a vinda de Cristo, não a segunda, mas a primeira vinda de Cristo. Ele diz assim:
Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo perfeito, o tempo adequado, o melhor tempo, então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, no tempo oportuno, na plenitude, quando tudo estava preparado. Então Jesus veio. Mas falando sobre a volta de Cristo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, segunda carta de Pedro 3:9, olha o que nos informa aqui a palavra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está atrasado? Não. Deus está preparando o momento da volta de Cristo, e Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam. Então o Senhor não retarda a sua promessa. É que Cristo está demorando. Será que Jesus se atrasou? Será que está distraído com outras questões, talvez tão mais relevantes? Não, Ele não está. É o Senhor que está trabalhando para a volta de Cristo no melhor tempo, e para isso Ele espera ainda o arrependimento de muitas pessoas. Sobre Jerusalém, em relação à vinda do Messias, Lucas 19:44. Olha o que é que a palavra diz para a gente aqui, como Deus tem um tempo oportuno. E aí já é uma outra questão, porque Deus veio no tempo oportuno, mas não houve uma percepção, do seu povo ali em Jerusalém. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. É uma profecia catastrófica sobre Jerusalém que Jesus traz. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Então Deus tem um tempo para fazer as coisas acontecer. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas e não nos lembramos que o Senhor é Senhor do tempo e que nada foge ao seu agir, à sua obra. No tempo Ele vai fazer, no tempo Ele vai se manifestar, dentro das condições, Claro que Ele próprio cria e que nós temos que corresponder a isso, Então a gente viu que uma coisa é a gente entender que Deus não está atrasado, e a outra coisa sobre essa questão é que nós precisamos aprender sobre Deus, que Ele se move em resposta aos nossos clamores. Qual é o tempo de Deus? Bom, é um tempo oportuno, é um tempo de plenitude, é um tempo de preparação, mas é também um tempo de resposta a clamores. E eu quero perguntar sinceramente a você: você tem clamado pela salvação da sua casa, salvação das pessoas que são tuas amigas, teus amigos? Será que você tem clamado mesmo? Versículos 7 e 8 do capítulo que nós lemos no início, que foi o capítulo 3 de Êxodo. Deus está dizendo aqui: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aqueles povos cananitas que habitavam aquelas terras ali. E Deus está dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo,
há um sofrimento. O povo está sofrendo, o povo está clamando. E obviamente, o clamor aqui diz respeito ao gemido do povo, mas também o clamor do povo diante de Deus. Se ele ouviu, havia uma expectativa no coração daqueles que clamavam, de que realmente Deus ouvisse. Então, se você quer que Deus haja, você precisa primeiro clamar ao Senhor. O teu clamor, o teu gemido, é a dor de você ver essas pessoas, este sofrimento de ver essas pessoas cativas, irmãos, que move a mão poderosa de Deus. Então Deus tem um tempo, mas nós proporcionamos o agir de Deus no tempo, através do nosso clamor, da nossa oração. Quando você dobra os seus joelhos, ou em pé, ou do jeito que você costuma orar, você clama a Deus, e Deus sente que há uma dor no seu coração. Deus sente que você realmente não está fazendo aquela oração, por costume, por religiosidade. Olha, eu tenho que orar por algumas coisas, tenho que orar pelo meu povo. Deus, salva essa família aí, que esse povo não quer nada contigo, Senhor. Isso não é clamar, isso não é ter um sentimento por essa realidade. E aí vem outros passos que a gente vai colocar aqui, porque uma segunda coisa, porque este era um tempo oportuno para a manifestação de Deus, é porque aquele era o tempo de Deus despertar e enviar Moisés. Há um tempo de Deus levantar você. Deus diz no capítulo 3, versículo 10, agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então agora Deus chega, 40 anos depois de uma tentativa pessoal de Moisés. A grande questão é que ele se levantou 40 anos antes por um impulso natural, mas agora Deus quem o desperta e o envia. Não era mais aquele impulso. Sabe que a gente tem coisas que a gente faz de nós mesmos. Tem coisas que nós temos assim, a independência de querer fazer. E obviamente, queridos, eu não estou falando das coisas corriqueiras do dia a dia. Me entenda. Deus nos deu a capacidade de decisão. Então você vai vestir uma roupa, você não precisa de que um anjo do céu desça e que fale com você, veste hoje essa calça e essa camisa, não. Você tem inteligência suficiente para fazê-lo. Mas nós precisamos compreender que quando nós estamos tratando de realidades que fogem à nossa capacidade de resolver, nem eu e nem você temos a capacidade de converter a vida de ninguém, de libertar ninguém do pecado. O que nós fazemos é sermos, nos colocarmos como agentes para influenciar estas vidas, mas Deus quer usar você nesse tempo. Você convive com pessoas há tantos anos, e essas pessoas têm visto Cristo em você, elas têm sido impactadas com a sua vida. Você convive com pessoas há tantos anos, será que você tem tido uma oração sincera a Deus, para que você influencie essas vidas? Deus estava ali, 40 anos, trabalhando no coração de Moisés, para essa tarefa. Moisés amava aquelas pessoas, tinha um desejo sincero, mas ele queria ver aquelas pessoas libertas do cativeiro, mas isso não é o bastante. Por isso, querido, diante da primeira oposição que ele viveu no Egito, ele fugiu. Ele fugiu. Você já pensou nisso? Você já analisou o texto por essa perspectiva, ou pelo menos a reação de Moisés? Ora, ele estava tão motivado, ele tinha os elementos, ele tinha tudo, mas diante da primeira rejeição, ele teve medo, porque um fato foi descoberto, e sinceramente, eu não sei o tamanho da relevância deste fato. Se ele não poderia ter contornado isso, ele errou em matar aquele feitor, obviamente. Mas o problema é que ele se intimidou diante da primeira rejeição, do primeiro problema, ele foge. Talvez esse seja um problema seu. Você ama o seu povo, mas diante do primeiro não que você ouça, da primeira rejeição que alguém tenha,
você está querendo levar o amor de Cristo à vida daquela pessoa, influenciar aquela pessoa, o que é que você faz? Você retrocede? Você foge? Como que você vai cumprir o objetivo de ver essas pessoas salvas, se você age assim como Moisés? Muitas vezes nós somos assim. Eu quero ver a minha família salva, mas quando você chega e diz assim, gente, ó, eu quero aproveitar esse momento para poder dar uma palavra aqui, eita, não, agora não, agora não. Você nunca mais eu digo nada, estou ferido mortalmente. Que tipo de cristão é você? Com essa atitude você não vai ganhar ninguém para Jesus, o diabo já descobriu o seu ponto fraco. Seu problema é que você é mimizento. Irmão, nós precisamos compreender que lutar por vidas é lutar contra o diabo. Há uma batalha espiritual para você influenciar as pessoas que você ama, seus filhos, esposo, esposa, pais, amigos, colegas. Uma batalha espiritual ferrenha está sendo travada pelo domínio daquela alma. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia. Ele não quer perder ninguém. Você precisa ir lá e saquear o reino dele para trazer uma pessoa para Cristo. Você precisa ter mais do que amor familiar, mais do que amizade. Você precisa encher a sua alma de compaixão. A compaixão é um amor sacrificial. E só o Espírito Santo vai encher o nosso coração de compaixão. Só Ele vai colocar fogo neste propósito, empenho neste propósito. É colocar a chama no lugar certo. O meu desejo é ganhar aquelas almas que estão ali sendo evangelizadas por mim, no meu entorno, na minha célula, aquelas pessoas que eu tenho um contato. Eu estou me empenhando, eu luto contra Satanás todos os dias em prol da alma delas. Eu clamo a Deus em prol da alma delas. E eu coloco fogo na minha, na minha paixão por esta obra. Eu oro para que Deus incendeie essa minha paixão por esta obra e que eu tenha compaixão dessas almas. Eu não quero orar para elas e dizer, eu amo, mas olha, quer nada com Jesus. Não vamos nos contentar com isso. Isso pode ser uma realidade, não quer nada com Jesus. E qual é o ímpio que quer alguma coisa com Jesus, irmão? O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, que parece loucura. Vai lá, 1 Coríntios capítulo número 2. É diferente, é não aceitar. É ter uma atitude diferente, é não se conformar. É você ter a atitude de resgatar essas almas. Eu vejo que nós desistimos tão fácil das pessoas, ou nutrimos um desejo de que elas de alguma forma consigam lá na frente chegar a Cristo. Nunca desista dos seus. Diga isso a quem está do seu lado. Nunca desista dos seus. Tenha determinação. Nunca me esqueço de uma profissão de fé. O que é a profissão de fé? A profissão de fé é aquele testemunho contado antes do batismo. Uma profissão de fé que eu vi de uma recém-convertida, né? Ele tinha se preparado para o batismo. Uma mulher muito simplória lá na igreja que é. Muito simplória, e ela foi dar aquele batismo e ela disse assim, ó, e eu me converti a Jesus, e aí o pastor disse que eu tinha que fazer o curso e me batizar. E eu disse a meu marido, disse a meus filhos, olha, vamos nos batizar. E ele disse, eu não quero me batizar. E ela disse, vai se batizar. E eu disse, mas você não lembra disso? Eu não quero me batizar. E ele disse, vai batizar. Não é porque ela era mandona, nada disso não, era a fé dela que impactou ele. E ela disse, vai batizar eu e vai batizar você também. E sabe de uma coisa? Esse era o dia da profissão de fé e o dia do batismo. E ele estava lá, do lado dela, contando a profissão de fé. Eles dois lá juntos, e parece que tinha um filho dela também, que estava lá, né? E ela contando isso, e todo mundo na igreja dando risada, mas assim, se alegrando no Senhor, né? Porque aquela fé dela, genuína, ela não falou aquilo para
confrontar o marido, porque não, ela falou com fé, vai batizar eu, vai batizar você também. E ele estava ali, e ele também estava ali, dando risada, e falou, não, e aí eu vi que eu tinha que me batizar mesmo, né? E estou aqui hoje, estou feliz, quero me batizar. Coisa maravilhosa, irmão, é a determinação na vida de um cristão. É a fé que está no coração dessas pessoas, e isso deixou uma marca, né? Isso deixou um registro que não se apagou, pelaquela determinação. Eu vejo que tem gente que diz assim, é porque fulano não quer, é porque esse cano não quer, e eu não vejo determinação às vezes, e eu não estou dizendo que você tem o poder de converter a ninguém, você não tem este poder. O que eu estou querendo dizer é que você precisa colocar fogo espiritual, precisa despertar compaixão. Você precisa ter fogo na paixão pelas almas perdidas, a começar da sua casa. Não admitir, não aceitar isso. Entra na tua casa, repreende a cegueira espiritual ali. Aí não faz isso, sabe, daquela maneira, está tudo repreendido aqui, que não vale de nada. Porque não está envolvida na fé, é crendo que um milagre vai acontecer ali. Deus vai a este homem, desperta este homem, levanta este homem, e mais do que isso, envia este homem, como nós lemos. Agora você vai, agora é com você. Agora o que é que Deus faz? Deus chega no tempo em que ele entende que era o tempo oportuno, que já havia uma preparação na vida de Moisés, o povo estava clamando, havia um clamor e Deus ouviu este clamor. Agora Deus vai, chama Moisés e diz, vá. Mas Deus não diz vai só, porque sabe o que é que acontece? E porque este era o momento oportuno, porque Deus estava com ele. 40 anos antes, Deus não estava com ele. Deus não o havia levantado, Deus não havia enviado ele, havia com certeza no coração dele já algo que surgia, que era de acordo a um propósito de Deus. E eu entendo que muitas vezes essas coisas surgem no nosso coração para um cumprimento lá na frente. Ninguém acorda de manhã e diz assim, eu que vou ser um pastor. Isso não acontece, se bem que hoje eu não duvido de nada, pastor Daniel, o negócio está assim, meio estranho, né? Existe até os altos ungidos, se ungem e dizem, agora eu sou um pastor. Então, mas normalmente não é assim que acontece. Deus começa a falar com você, muitas vezes, 20 anos antes, 10 anos antes, para um dia chegar ali, naquele desfecho. Então Deus já tinha falado, com certeza, no coração de Moisés ali, de uma forma que ele já tinha um sentimento, mas Deus não havia enviado ele, e Deus não estava com ele, por isso os projetos dele se fracassaram, mas agora Deus estava com ele, estava agindo em seu favor. Em Atos capítulo 7, versículos 23 a 25, quando Estevão falava ali com aqueles que viriam a ser os seus algozes, né? O povo lá em Jerusalém, apedrejou o nosso irmão Estevão, primeiro mártir da igreja. Ele diz o seguinte, os versículos 23 a 25 do capítulo 7, narrando os acontecimentos ali da vida de Moisés. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Eles não entenderam. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando existe a mão de Deus e o agir de Deus gera sobrenatural. O agir de Deus gera um milagre. O agir do homem, aquilo que vem só através dos esforços dos homens, podem gerar resultados, sim. Mas o milagre, o sobrenatural, só Deus pode gerar. Eu não posso, você não pode. Aí a importância de nós estarmos respaldados naquilo que fazemos por Deus.
E aqui, neste momento, era diferente. Não eram os recursos humanos que Moisés possuía no passado. Como eu citei, filho da filha de Faraó, pessoa influente, recursos materiais, cultura e tantas outras características e requisitos, mas aqui era Deus na vida dele, era Deus com ele, era Deus usando ele, era o agir de Deus. E como que Deus age? Olha que eu vou te dizer uma coisa aqui, tá? É importante que você aprenda o segredo. Deus usa o que nós temos em nossas mãos. É importante você entender isso. No versículo 2, capítulo 3 de Êxodo, então o Senhor vai perguntar, do capítulo 4, perdão, de Êxodo, o Senhor vai perguntar a ele, então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? E Moisés responde, um bordão. Irmão, às vezes Deus vê a nossa aflição e o nosso clamor, mas deixa eu te falar uma coisa, é necessário que nós nos lembremos que na obra de Deus há uma parte a ser feita por nós, e nós precisamos dispor de algo. Você vai entender isso, o que eu quero dizer. Eu não quero que você carregue um cajado na sua mão. Você lembra que Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele não foi lá de mão vazia, não. Foi de mão vazia? Não. Ele não tinha uma espada, ele não tinha um arco, ele não tinha uma lança, ele não tinha um escudo, ele não tinha uma indumentária de proteção, uma couraça de proteção. Tentaram até colocar uma nele. O próprio rei disponibilizou a sua e disse, bota aí meu filho, você vai enfrentar esse gigante, já é uma tarefa que ninguém, dá crédito, que vai ter êxito, mas pelo menos vai bem armado. Ele colocou, teve que tirar, isso aqui não serve para mim, mas ele tinha uma funda, ele não foi de mão vazia, ele levou a sua funda, e ele foi que Deus usou, o que ele tinha em suas mãos. Você está orando a Deus, mas você precisa compreender que você precisa segurar algo nas mãos para que Deus haja. O que você tem nas mãos? Senhor, eu tenho uma célula. Deus vai usar essa célula para ganhar as almas que você deseja ganhar. Senhor, eu tenho uma casa de paz. Deus vai usar esta casa de paz. Senhor, eu tenho um discipulado, eu sou um discipulador, eu vou na casa desse povo, eu vou discipular. Deus vai usar esse discipulado para ganhar almas para Ele, para salvar a tua casa, salvar a tua família. Eu, Senhor, tenho um culto doméstico, Deus vai usar este culto, Deus vai fazer maravilhas através dele. É o que você tem na mão. Ah, mas eu não sou nenhum conhecedor profundo da palavra, eu não sou teólogo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Deus não está procurando, queridos, que você tenha a arma da vitória. A vitória está em Deus, mas Deus vai usar o que nós temos em nossas mãos. O problema de muitos cristãos é ter braço cruzado, é a única coisa que você tem para Deus, são teus braços cruzados, tua inoperância. Eu não tenho um quarto de oração. Quem tem uma célula, tem uma porta do céu aberto dentro da sua casa, ou da casa de um amigo que você frequenta. Quem tem uma Bíblia debaixo do braço e diz, eu vou discipular, tem uma ferramenta extraordinária, e vai na casa daquele irmão, daquele parente, e vamos estudar a Bíblia, vamos? Eu vou uma vez por semana lá, está juntinho contigo lá, a gente vai estudar a Bíblia, vamos lá. E aquela pessoa, fulano disse que vem aqui, então vai lá naquela quarta, naquela quinta, e começa a estudar a palavra de Deus. Daqui a pouco a palavra vai influenciar aquele coração, e quando você pensar que não, um milagre vai acontecer ali.
No tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando você só tem, meu irmão, os braços cruzados, e Deus procura, o que você tem nas suas mãos? Nada, pastor, nada, Deus. Mas lá na tua igreja, não tem uma visão que o Espírito levou lá? Mas... E não é aquele que não pode, não está podendo, não é seu tempo. Não é verdade? É aquele que pode. Mas cadê tua Bíblia? Tu não sabe nada da Bíblia? Não sabe ensinar alguma coisa a alguém, discipulando essa vida, influenciando essa vida? Não. Estou aqui. Por que você não faz uma casa de paz? Não, mas eu trabalho. Você já pensou nisso? Você tem os braços cruzados. Eu não. Você não, né, Carlos? Não. Você não. Eu não tenho meus braços cruzados, não. Deus vai achar algo em mim para usar. Deus vai achar. É através dessas ferramentas que Deus vai gerar o sobrenatural. É através ali da tua, sabe, do teu trabalho de discipulado, do teu trabalho com mulheres, com homens. É através ali, sabe, daquela trabalho intencional que você faz para ganhar almas para Cristo, que Deus vai usar você, daquele culto da sua casa, que você tem fervor em fazer, ali, dentro da sua casa, daquela célula maravilhosa que você participa. É através dela que Deus vai fazer, que Deus vai ali ganhar almas, vai fazer o sobrenatural acontecer naquele lugar. Aquele foi o tempo oportuno para Moisés, depois de alguma relutância, então ele abraça aquela visão, abraça aquela oportunidade, que levou a conquistar o seu maior propósito, libertar o povo. Mas enquanto a você, hein? Eu quero que você saiba que este é um tempo oportuno de Deus para você. E eu vou lhe dizer o porquê. Seguindo os mesmos passos daquilo que nós analisamos na vida de Moisés. Primeiro, porque Deus, Ele tem escolhido este tempo para mudar a história das famílias da terra, através de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece demais isso, João 3,16, mas vamos fazer a leitura, que é para você gravar mais ainda. Olha como esse é um tempo oportuno, é o tempo de Deus para a salvação das almas. Então você não precisa esperar que Deus determine um tempo específico, você sabe que a vontade de Deus sejam ganhas essas almas, precisa saber se você está preparado. Mas olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o principal versículo de toda a Bíblia. Porque Deus enviou o seu Filho, verso 17, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso Jesus veio. Ele não veio trazer uma sentença de condenação. Jesus veio trazer a oportunidade da reconciliação. A condenação se dá à medida que se rejeita o caminho proposto por Deus. Agora, também porque esse é o tempo que Deus está nos despertando. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Coríntios, ele vai dizer, versículos de 18 a 20, 2 de Coríntios 5, 18 a 20, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois,
pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Você é o embaixador de Cristo, irmão. Há um ministério que foi confiado a você dar seguimento. É o ministério da reconciliação. O que ele diz aqui? Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse quem? O mundo, as pessoas que estão à tua volta, por meio de você. Deus exorta o mundo por meio de nós, sua igreja, por meio de nós, seu povo. Nós somos chamados a este desafio. É um tempo oportuno para a salvação deste povo. Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua vida para impactar vidas, para alcançar vidas que estão à tua volta. E por fim, esse também é tempo de agir de Deus. Nós falamos muito sobre frieza espiritual. E frieza espiritual é uma das características presentes no tempo final. E nós estamos vivendo coisas que estão acontecendo, que pré-anunciam a volta de Cristo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a gente sente que, como uma mulher, que depois de 9 meses, grávida, vai gerar um filho, de que está entrando naquela fase, onde a qualquer momento, aquela criança pode nascer. Hoje os partos são previstos, já são marcados antecipadamente, mas a pessoa que tem um parto normal, ela aguarda ali e, naquele momento exato, corre que a bolsa estourou. Ou quando as dores estão muito fortes, então já está sabendo ali. E mais ou menos nós estamos assim nesse tempo das dores de parto. E são sinais da volta de Jesus. Mas isso não quer dizer que não exista uma igreja fervorosa atuando. Deus está fazendo milagres neste mundo, irmãos. Vocês precisam ler, vocês precisam conhecer mais o agir de Deus. Deus está se revelando até através de sonhos. Há pessoas em lugares onde o evangelho é uma pregação proibida. E é um fenômeno assim interessantíssimo. Pessoas que vivem debaixo de uma fé como islâmica, tendo sonhos com Jesus e se convertendo, pastor Daniel. A igreja em países que perseguem os cristãos, que estabelecem limites estreitíssimos da atuação cristã, que não admitem que ninguém menor de 18 anos professe uma fé, frequente uma igreja assim, como é o caso da China. A igreja cresce sem parar. Sem parar. Mas você não vai chegar lá e ver uma igreja suntuosa, sabe? Cheia de penduricalhos daqui e dali. Mas você vai encontrar uma igreja subterrânea, que foge aos olhos do governo, mas que se ramifica, que tem capilaridade e alcança de todos os níveis, muitas almas. E assim está acontecendo em tantos lugares do mundo. É o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus sendo gerado. Há uma ordem de Jesus. Ele diz em Marcos 16, de 15 a 19, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Mas o que é que diz aí o versículo subsequente, o 20? Interpretaram as línguas estranhas? Pois é,
E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Tem gente que diz por aí que essas coisas foram para o início, né? Creiam do jeito que creem, eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que este Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O teu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de sobrenatural, é um Deus que age em uma dimensão que, buga a cabeça dos homens. Quando os homens pensam que a porta está fechada, Ele já abriu. Quando os homens pensam que o caminho está impedido, Ele já liberou. Quando nós estamos pensando, Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você é doutor em Israel, você se julga grande, conhecedor da lei, no entanto você não experimentou o que pequeninos estão experimentando, o sopro de Deus, o sopro do Senhor. Deus está soprando, irmãos, Deus está soprando, e muitas vezes nós estamos, ai meu Deus, porque eu sei, eu conheço, eu faço, você sabe nada, eu sei nada, meu irmão. O que eu sei de uma coisa, meu Deus é grande. E obviamente que eu não estou falando que eu não sei nada a respeito da Bíblia, eu estou falando sobre o agir de Deus. Ninguém sabe, o diabo não sabe a hora que Deus vai se revelar, vai libertar, vai fazer, vai acontecer. E Deus está fazendo. Por isso a nossa obrigação é nos dispormos. Descruze os seus braços, põe alguma coisa na tua mão, alguma coisa real, estabelece um pacto com Deus, clama a Ele, porque Deus vai usar você para salvar muitas almas. Muitas almas. Eu não tenho os meus braços cruzados, eu tenho uma ferramenta na mão. Você também, né, Carlos? Deus está nos usando para a glória do seu santo nome. Vamos ficar em pé, vamos lá?